Iniciando a gravação, então. Hoje é dia 28 de outubro, né? Dia do servidor público. Parabéns aos colegas servidores públicos aqui presentes, nós tudinho. E dizer que, para começar, nós temos a honra hoje de iniciar uma gravação. Pode ser que a gente receba, houve mais convidados, mas o fato de ser um feriado é um dia que pode fazer com que nem todo mundo entre aqui, mas houve mais pessoas manifestando o interesse de estar aqui. Nós estamos aqui principalmente em função do fato de que, recentemente, tivemos agora no início do mês de outubro, em Teresina, Piauí, a organização do primeiro SIMPSAT. É o primeiro simpósio multidisciplinar de pesquisa em saúde e trabalho, né? que foi uma belíssima iniciativa. Usando as palavras do futebol, eu costumo descrever, foi um gol de placa. Né? A professora Manuela, da UFPI, identificou no CNPq uma oportunidade de um edital que oferecia recursos que permitia tentar organizar uma iniciativa e corajosamente, a professora resolveu encarar a proposta. Vou levar para o Piauí, vou trazer aqui para o Piauí um negócio desse. E a Manuela, de forma que eu considero muito lúcida nesse processo de submissão de processos, de pedidos de financiamento, ela pensou que, poxa, o campo da saúde do trabalhador não é um campo assim, que já floresceu e que já está consolidado no Piauí. Mas é um campo onde já tem, o Piauí é um estado que já tem Sereste, já tem uma vigilância sanitária, já tem um Ministério Público atuante, tem uma universidade, na verdade, mais de uma universidade com pesquisadores com contribuições no campo. E ela resolveu também buscar a ajuda de algumas pessoas que conheceu aí na sua trajetória de vida. Eu brinquei com o Rodolfo lá no momento em que eu entrevistei, gravei uma entrevista com o Rodolfo lá durante um curso pré-congresso, Manuela, e eu falei que ele era cúmplice da sua produção aí. Ele foi seu orientador de mestrado, doutorado, então ele era diretamente implicado nesse processo. E foi assim que um grupo de amigos, de grupo de pesquisa, que a gente trabalhou junto muito tempo, foi se associando a essa iniciativa da Manuela. Eu diria que Rodolfo e eu, inclusive, como parte do nomes no projeto submetido, né, para o CNPq, mas vários outros colegas. Eu fiquei alegremente surpreso, Manu, com ver a dimensão que a proposta teve que ser uma proposta nacional. Então, nós tínhamos que buscar convidados de diferentes estados e muitos deles, para nossa felicidade, aceitaram os convites, compareceram lá, e houve até participação de convidado internacional, que também é produto dessa rede de articulações que você tem, que a gente tem. Então, foi a amizade do Marçal com o professor Garrigou, da Universidade de Bordeaux, terminou contribuindo para a ida dele, e acho que você vai ter novidades para contar para a gente para o pós-encontro lá. Mas a maneira que a gente pensou de conduzir essa conversa, eu já estou falando demais aqui, era dizer assim: ficamos muito felizes com a participação aí em Teresina, né? A Lua foi sempre acolhedora, mas ainda bem que tinha uma possibilidade de alguma coisa gelada para contrabalançar, né? E pensamos então em conduzir a conversa com
te pedindo, a gente já tinha te adiantado isso, que você fizesse uma fala inicial organizando um balanço dos principais aspectos que você diria, que você destacaria do Simpsat, seja do trabalho de organização, de submissão da proposta, de organização do evento, de, 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 de realização, de presença aí. Vimos coisas muito bonitas, emocionantes até, da presença da cultura do Piauí durante o evento. Então, toda uma série de iniciativas, enfim, que você se sinta à vontade para, em nome do grupo aí do Piauí, que comandou essa iniciativa, né? Acho que foi muito importante isso, ser uma iniciativa realizada no Nordeste e sob a batuta de professores, de pesquisadores aí do Piauí. No primeiro momento, quase que falaria só da UFPI, mas houve uma colaboração, uma participação de pessoas de outras universidades, e inclusive na rede de articulação de apoios, muitos apoios extra-universidades, né, que você pode depois destacar para a gente. E antes de te passar a palavra, eu pediria só que o Rodolfo fizesse uma pequena saudação para você e para reforçar esse convite. Esse evento vai ser gravado, está sendo gravado, e ele vai ser depois disponibilizado no canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho, e é mais uma das dobradinhas Fórum AT primeiro Simpsat. Rodolfo. Muito. Também eu acho que a sensação de quem participou do evento, né, foi uma sensação de uma realização, de uma satisfação enorme, né, porque a Manu está há pouco tempo na Federal do Piauí e ela conseguiu articular um evento de tamanha dimensão, né, isso merece os parabéns aí para a Universidade Federal do Piauí por ter liderado toda essa articulação, quer dizer, um evento bastante trabalhoso, a Manu vai poder falar, né? Eu acredito que um evento aí de 2, 3 e 4 de outubro, ou seja, um evento grande com uma quantidade imensa de atividades simultâneas, atividades de palestra, enfim, um evento muito significativo, muito denso, né, da qualidade das exposições, dos debates, né, e a participação muito intensa, e a gente fica muito feliz por ter tido tanto sucesso. Eu acho que tem aí uma capacidade que a Manu está demonstrando, junto com os colegas da Universidade Federal, de articulação, né, que não é uma coisa simples. Né? No mundo acadêmico, a gente vê que existe hoje muita disputa, muito ego, né, que acaba, vamos dizer assim, limitando essas iniciativas, né, por conta de vaidades. Né? Eu acho que a gente percebeu, então, que a Universidade Federal do Piauí está de parabéns por ter liderado, né, uma articulação bastante assim, diversificada, né, com conselhos, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Piauí, da CAPES, né, de órgãos nacionais, articulação, inclusive, com a Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador, que esteve presente, representação do Ministério Público, né, enfim, uma quantidade de atores que jogam um peso extraordinário nessa questão da viabilização de uma política e de ações de pesquisa articulada com a necessidade social. Então, acho que o campo é muito fértil, né? A Manu, apesar do pouco tempo que ela está eu acho que o vento está a favor, né? É essa sensação que a gente tem. E o que o Pará já comentou, né? O evento mostrou, assim, uma diversidade de ações culturais, né? E uma alegria contaminante, contagiosa, né, do povo do Piauí, que só faz a gente querer voltar, né, e desejar, né, um sucesso e uma continuidade nessa trajetória. Né. Eu acho que o campo foi fertilizado, né,
para continuar coisas muito significativas, né, para, de certa forma, impulsionar a saúde do trabalhador, não só no Piauí, mas na região. Né? A gente viu várias representação de outros municípios, não só da capital, a representação de trabalhadores, de comunidades. Então, eu acho que a gente fica muito feliz e desejando continuidade, né? Eu acho que a necessidade de projetos, eu acho que uma coisa que depois a gente pode discutir, né? Como continuar essa... Porque o evento é um momento, né? E não é só, vamos dizer assim, ele reflete todo um trabalho de um ano ou mais, mas ele é um momento. Né? Interessante depois pensar também na continuidade, né? O que pode aglutinar essas forças que tiveram aí, né? Em prol de um objeto comum. Né? Isso é uma das perguntas que eu vou fazer mais para frente. Né? Então, parabéns, Manu, e estou aqui para te ouvir. Eu vou passar a palavra para a Manu, então, e vou te colocar aqui no espaço central da gravação, Manu, e, enfim, dizer, olha, a bola é sua, foi você que resolveu começar o jogo e agora o campeonato está só começando, como diz o Rodolfo aí. Boa tarde, Pará, Rodolfo. Queria agradecer aqui. Eu sempre digo meus grandes mestres, muito do que aconteceu no Sintsat, a culpa é de vocês dois, que desde que eu comecei a estudar no campo da saúde do trabalhador, eu pude contar aí com vocês. Então, eu acho que tem sim um dedo aí de vocês também, que eu acho que vai provocando essa motivação e esse amor pelo campo da saúde do trabalhador, porque quando eu entrei, eu não conhecia, não entendia o campo da forma como eu entendo hoje. Então, eu acho que eu tenho que dar esses créditos também, pensando na história, tem uma história. E talvez essa história, se for puxar, tem um pezinho lá do Sereste Piracicaba, tem algumas coisas aí que dava para a gente aprofundar, porque eu acho que é onde vai surgindo também um grupo com essa questão, com esse olhar para a saúde do trabalhador e que vai motivando aí as pessoas, né? Então, é como se fosse uma continuidade. Eu estou representando, eu acho, talvez, um grupo maior aí de estudo nesse campo da saúde do trabalhador. E que vocês têm uma capacidade de fazer assim, a gente se apaixonar pela área, eu só digo isso. Mas, trazendo aqui do evento, quando o Rodolfo colocou, eu sou de Teresina, para quem não sabe, mas saí muito nova para fazer faculdade, fiz faculdade fora, fui para a Faculdade de Saúde Pública fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo sob a orientação do Rodolfo, mas com esse grupo que eu fui falando para vocês. Então, quando eu retorno para Teresina, ainda não tem 5 anos, está pertinho de completar. Eu sempre tive a vontade de trazer um pouco dessas experiências, porque eu precisei sair daqui para estudar, me formar, né? Então, eu sempre tive essa vontade de fazer um evento. Só que, geralmente, acho que a gente cai na barreira do apoio. Para fazer um evento, a gente também tem que ter o apoio, né? Um evento, principalmente um evento nacional, os custos são elevados. Quando a gente vai somando para pagar passagem diária, é muita coisa aí. E aí, a boa parte dos editais, quando apareciam, tinha que ter um evento prévio. Mas aí surge o edital PAEP, da CAPES, de apoio a eventos no país. E eu lembro nesse dia que eu ia ter um encontro com o Pará, né, em uma das aulas, que eu sempre gosto de trazer o Pará para conversar um pouco com a turma, né, da minha disciplina. E aí, nesse momento, eu disse, Pará, o que você acha? Tenho esse edital, vai ter essa possibilidade, você topa? De cara, o Pará disse que topava. E aí, logo em seguida, a gente foi falando, né, dessa questão com o Rodolfo, com o Marçal, a Thaís, que é da Asas também, a Amanda e Sandra. Então, acho que ali na redação da proposta, que foi em outubro do ano passado, um ano atrás, surgiu muito com esse grupo que a gente já vinha trabalhando também, na redação, submissão, e foi aprovado. Só que quando é aprovado, era 1/3
do que a gente precisava. Então, eu lembro que a gente parou quando saiu o resultado e disse assim, agora, coloca ou não coloca para frente? Porque, né, sem dinheiro a gente também não consegue. Faz algum corte da proposta? Não faz? E aí, para nossa surpresa, assim, de uma forma muito positiva, que acho que é o que o Rodolfo foi falando, desse campo fértil que está tendo. Então, quando a gente foi atrás de apoio, as pessoas, não, a gente topa. Então, a gente viu, não vamos reduzir a proposta, pelo contrário, a proposta só fez foi ampliar, se expandiu. Da proposta submetida originalmente. Então, assim, pegando só um pouquinho da história, acho que foi mais ou menos por aí. Eu estava olhando aqui, revendo, né? Então, assim, na organização inicial, de onde surgiu a proposta, a gente contou com a Universidade Federal do Piauí, a Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp de Botucatu, a Faculdade de Saúde Pública da USP e a ASAS também, que é a Associação de Saúde Ambiental e Sustentabilidade. Mas aí, quando a gente olha no folder, que eu estou aqui com ele, a gente vai vendo quantas instituições também foram se agregando nesse processo. Então, tanto o programa de pós-graduação, porque o edital PAEP também, na sua origem, né, parte de um programa de pós-graduação, que eu acho que é um incentivo e fortalecimento do programa da pós. O grupo de pesquisa que eu estou liderando aqui, o NESP, que é o Núcleo de Estudo em Saúde Pública, o Fórum Acidente de Trabalho, a própria FAPEP, FADEX, o CREA, foram topando o programa de pós-graduação também em saúde coletiva da Unesp. Então, foram agregando ao longo do processo o CIATEM, Fiocruz do Piauí, a CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, o CREFITO 14, que é aqui da região, a Universidade Estadual, o Instituto Federal, o SESI, a Associação também de Ciências do Piauí. Enfim, a gente foi agregando aí as pessoas que toparam participar, e aí as coisas também iam acontecendo. Então, por exemplo, uma das coisas que não estava prevista inicialmente era uma exposição de artes. A um momento, não, vamos ter uma, tivemos 3. Então, as coisas foram... o Rodolfo, ele dizia muito, quando a ideia é boa, as coisas vão se agregando, as pessoas vão chegando. Então, eu não sei se teve um peso nisso, mas eu acho que tinha uma motivação muito genuína no sentido de fortalecimento do campo, inclusive. E aí, depois, a gente foi ampliando com as apresentações culturais, que eu acho que vocês já foram trazendo também um pouco. Então, a gente... Né, todos os dias do evento teve alguma apresentação cultural, mostrando um pouquinho também, eu acho, da riqueza do Piauí, que é um estado que às vezes é pouco conhecido e tem muita coisa bonita aqui no estado, então a gente também tentou dar visibilidade a isso, mostrar um pouquinho do que nós temos aqui na região. E também a feirinha de economia solidária, não estava prevista inicialmente. Então, foi algo que eu também vejo como um ponto assim, muito positivo, e até esses momentos que acaba tendo de confraternização, né? Durante um coffee break, durante uma apresentação, é um momento de trocas entre as pessoas que estão ali participando no evento, de parcerias. Pelo que eu já ouvi de algumas pessoas, eu acho que foram momentos muito ricos também. Então, assim, da minha parte, eu posso dizer com certeza, mas outras pessoas já chegaram para mim falando, Manu, foi muito legal. Já encontrei com outro palestrante, a Márcia Regina mesmo, que é uma palestrante no dia que da palestra que teve dos catadores, que fez junto com o Chicão, naquele dia, no último dia. Ela, acho que 2 ou 3 dias depois que encontrou com o Dari, ou foi o Dari que disse que encontrou com ela, em outro evento. Amanhã ela vai ter uma atividade no Observatório de Saúde do Trabalhador do professor René Mendes, que estava aqui. Então, eu vejo esses desdobramentos também para além, né, em diferentes setores, que eu acho muito legal. Acho que, nesse sentido, de uma forma resumida, né, eu posso dizer dessa expansão que foi tendo aí também. Mas aí a proposta inicial tinha as palestras, mesas redondas e os minicursos, que eram as atividades pré-evento, vamos dizer assim. Então, assim, a gente também precisou fazer alguns ajustes, mas eu acho que foram pequenos ajustes. E nesse momento da elaboração da proposta, eu lembro que a gente já fazia o convite
Então, eu acho que isso... Me perguntaram, Manu, como foi que conseguiu casar a agenda de tanta gente, né, e se confirmar? Eu acho que foi essa antecedência de um ano aí. Com um ano, a gente já pediu, bloqueia a agenda e vamos tentar fazer dar certo, né? Então, quando o resultado sai em janeiro, eu lembro que a gente também, enquanto comissão de organização, entramos em contato e falamos assim, ó, vamos tentar fazer dar certo. Não sei ainda muito bem como, porque não tinha, né, concretamente todo o apoio, mas as coisas foram se ajustando e aí foi dando certo. Eu não sei se... Eu até anotei aqui que, assim, que eu acho que teve uma riqueza que, se falar que eu imaginava, eu não imaginei que ia acontecer nessa proporção, tá? Em números de inscritos, a gente tinha previsto inicialmente 230, chegamos até perto. E superamos, na verdade, com 274. E pessoas credenciadas, 242 pessoas. Então, é óbvio que esse número oscilou, nem sempre a gente tinha um número total ali, mas o que eu vi foram pessoas muito motivadas durante a discussão. Então, acho que talvez que essa pergunta que o Rodolfo disse que ia deixar para depois, eu acho que tinha um objeto ali que movia as pessoas nessa discussão, tá? A gente também teve um número bom de trabalhos submetidos, né? 72 trabalhos submetidos, 68 aprovados e 65 apresentados. Então, nesse momento, a gente está exatamente na produção dos anais do evento. Então, em breve, sairá também os anais, e a gente conta, né, nesse processo com apoio tanto de uma comissão organizadora com professores, mais ou menos umas 30 pessoas, com pessoas tanto daqui na comissão organizadora do estado do Piauí, que sem essas pessoas não seria possível, mas também a gente conta com pessoas de outros lugares na comissão, né, do estado de São Paulo, principalmente, que era desse grupo que eu também vim, né? Então, por isso que eu digo que tem uma história junto aí. E aí, no comitê científico, mais 27 pessoas que a gente tem de diferentes regiões do Brasil. E aqui eu posso dizer que a gente também chega na região sul. Tá? E de alunos, 35 alunos. Então, eu acho que é um número muito bom de alunos. E eu acho que eram alunos tanto da graduação como de pós-graduação. E foi muito bonito ver os alunos ali junto no evento, comprando a ideia, participando. Alguns alunos falaram para mim, professora, não era assim que eu entendia a saúde do trabalhador, eu entendia de uma outra forma. A gente sabe que há, né, algumas correntes que se estão junto, mas há diferenças na forma de compreender. Então, foi muito legal ver os alunos trazendo esse olhar da saúde coletiva também. Independente da área que eles venham atuar, eu acho que a questão do trabalho é transversal. Então, foi muito legal isso também, com 19 palestrantes e aí com os expositores de artes. A gente contou com 7 pessoas também, né? 7 artistas, vamos dizer assim, que trouxeram suas obras, inclusive de Santa Catarina para cá, e outros artistas, outras exposições também daqui do próprio estado, né? Então, um dos entregadores de aplicativo, que era o Fábio Solon, com seus alunos, a Vitória, Davi, Maria Rita e Nicolas, com a exposição Trânsito, Trabalho e os Custos Invisíveis do Deslocamento, e o professor Fábio Passos, com Existências Invisibilizadas. E aí a exposição de artes da Márcia Schuller, que é Multiversos do Trabalho, que é professora do Instituto Federal Catarinense. Acho que vou deixar a bola aí para vocês perguntarem alguma coisa que eu possa ter esquecido. Tem uma coisa antes de passar, que eu acho que é legal trazer, que eu também fui anotando aqui. Foi observar a representatividade de diferentes regiões dos próprios participantes, que era algo que dava um certo medo, né? Como é que vai ser? Será que, né, tirar um evento do zero, a gente fica, será que as pessoas vão vir, não vão? Como é que é? Tem todo um tempo de divulgação e passa muito rápido um ano. Então, assim, tinham pessoas do Piauí, não só da capital, mas do interior também, de outras cidades. Do Maranhão também, a gente viu que tinha pessoas tanto da capital, São Luís, mas do interior,
de Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo, veio em peso. Foi muito bonito ver também Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, inclusive da França também, quando a gente acaba tendo, né, um representante, o professor Alain Garrigou também, que veio aí enriquecer e dar até esse caráter internacional. E o Alain Garrigou não estava pensado inicialmente na proposta. Foi uma dessas expansões do próprio evento, né, que o Pará já colocou muito desse apoio que a gente contou com o Marçal. Inclusive, o Marçal, durante toda a redação da proposta também, a gente sempre consultou o Marçal também. O que é que você acha? Convida fulano, e a gente foi amarrando ali. Eu sei que alguns temas não foram abordados, mas é impossível abordar um campo tão complexo em 3 dias. E aí a gente já fica assim, pode ser para o segundo Simsat. Tá aí, não sabemos ainda quando, mas não descartamos a possibilidade. Eu acho que vale a pena ter outros momentos também no Simsat. Mas eu lanço aí para vocês também irem perguntando, eu posso ter esquecido alguma coisa. Eu vou te pedir, Manu, fazer uma primeira provocação. Assim, eu gostei do seu balanço geral aí, e você comente um pouco assim o, o conteúdo, os temas que foram discutidos aí, e que você já esclareça para a gente, assim, se eu, se eu estou bem informado, todas as apresentações teriam sido gravadas, e se vamos ter, então, em breve, a possibilidade de disponibilizar esse conteúdo, porque eu acho que temos um conteúdo riquíssimo, diversificado, muito interessante. Então, falar um pouco sobre essa questão do conteúdo. E aí você, nessa fala, também até comentar rapidamente os próprios cursos pré-congresso, e quem foram os convidados que realizaram, né, que estiveram participando lá dos precursos. Eu posso dizer assim que não precisa falar muito de um precurso de análise de acidentes que dois coroas velho de guerra estavam lá tocando, né? O Rodolfo e eu, né? Mas principalmente os outros, quem eram os responsáveis pelos outros precursos, que eu achei que também é um aspecto para você destacar. Pará, eu acabei não falando, né, que o pano de fundo, o tema pano de fundo do Simsat era os desafios da saúde do trabalhador em um mundo em transformação. Então, tinha esse tema aí como um pano de fundo. E aí a gente iniciou no dia 2 de outubro, né, de manhã, com os minicursos. Era uma atividade já pré-evento, vamos dizer assim, né, que a abertura só vai acontecer no final do dia. Então, a gente teve um minicurso Introdução ao Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho, que aconteceu do turno da manhã e da tarde, com o Pará e o Rodolfo, que sou muito suspeita de falar, para mim são as maiores referências que eu tenho aqui no campo de análise de acidente. Não posso deixar de fazer esse registro, tá? São grandes referências para mim, como pesquisadores e pessoas também. Teve também o curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador, da VISAT, que foi ministrado pelo Paulo Vitor, que é do Sereste de Pernambuco. Também Paulo Lira. Paulo Vitor Lira. Paulo Lira. É mais conhecido como Paulo Lira. Paulo Lira, que também foi de manhã e de tarde. Também ouvi muitos elogios, né, de todos os minicursos que tiveram. E teve um minicurso que só foi no turno da manhã, da professora Edna Goulart, que é daqui da UFP, que era Trabalho, Normas e Temporalidade na Saúde, na perspectiva ergológica, desafios e reservas de alternativas também. Então, foram esses 3 minicursos, vamos dizer assim, que começaram estreando aí o Simsat. E aí, quando acabou... Quer falar? Só um destaque desses 2 cursos, desses 2 convidados externos aí.
Eu conheço o trabalho lá de Pernambuco e do Paulo Lira, e ele fez também uma apresentação, uma fala numa das mesas, onde o conteúdo foi apresentado. É uma experiência riquíssima, muito importante, assim, daquelas. A gente tem vários estados no Brasil onde a experiência de saúde do trabalhador, a gente pode dizer que já está consolidada, né? E vai se fortalecendo e crescendo. E esse momento da fala do Paulo é um exemplo nesse sentido, e muito interessante que seja um exemplo nordestino. Agora eu estou sendo meio. Deixar para o Rodolfo me xingar depois aí, mas é a origem que não me foge, não me escapa. Eu saí de lá, mas ele não saiu de mim, né? O Nordeste não saiu de mim. E gradei muito de ver a experiência da abordagem do tema da ergologia, que é um tema tão atual, tão desafiador, né? E sendo apresentado por uma professora da casa, né? Muito, muito significativo ver esse exemplo. E também ouvi bons comentários sobre os dois cursos com que as pessoas que eu pude falar lá. Mas te devolvo a palavra aí. E parar só pegando o gancho, né, dessa questão, uma coisa que foi muito pensada, eu acho, na programação, que a gente vai ver, foi tentar colocar pessoas também, principalmente nas mesas redondas, com diferentes experiências. Então, quando a gente olha, a gente colocou em muitas mesas, por exemplo, pessoas daqui também trouxeram suas experiências, mas com uma oportunidade de trocas com outras pessoas de outros lugares. Porque eu acho que, se for olhar, a gente foi pensando, foi tentando fazer isso, mas a gente tinha um desafio, porque um desafio da CAPES era: você tem que ter tantas pessoas de tantas regiões, de tantos lugares. Então, a gente também não podia fugir de algumas questões impostas. Mas, na medida do possível, a gente tentou, sim, intercalar e trazer a experiência daqui, de pessoas não só da universidade, mas também do serviço, né, como o procurador do trabalho, que participou, a Márcia, que eu já antecipei, que é da Associação dos Catadores. Então, assim, a gente tentou trazer outras experiências do próprio Sereste de Picos, que é o Sereste aqui do Piauí, não é aqui em Teresina, Picos é a cidade, né, daqui da região, do estado. Então, a gente tentou trazer também diferentes experiências, que eu acho que vale a pena de pensar nesse um desdobramento que eu não tenho como falar agora, ainda está muito recente, mas que eu espero que essas parcerias, né, se fortaleçam ao longo do tempo. E aí... Oi? Então, essa questão eu achei, era uma regra aí da CAPES, mas eu acho que ela tem todo sentido, ela faz todo sentido, né? Porque você está estimulando a participação regional, né? Que não poderia ser um evento de ETs, né? De gente de fora para falar, para levar para o Piauí né? O que é a saúde do trabalhador, o que é esse campo e tal. Eu acho que faz todo sentido. E eu fiquei muito bem impressionado, né? Você citou, por exemplo, só para citar uma delas, né? Tanto essa dos catadores, eu achei muito interessante, muito pertinente e super articulada, né? A experiência. E aquela intervenção sobre das palmeiras aí, né? Do Ministério Palha de Carnaúba. Da Carnaúba, que é uma coisa local, pouquíssima gente conhece. Eu não tinha a menor ideia de que, primeiro, que era um produto, né, muito exportado, né, com valor muito importante para a produção de outras matérias-primas, que ninguém conhece e que tem me pareceu assim, né, uma oportunidade de desenvolvimento dessa experiência, né, de fazer por exemplo, esse exemplo aí da Carnaúba poderia ser um filão de projeto de inovação, de agregar valor, né, mais valor nessa mercadoria, nesse produto, nesse processo, na parte de saúde e segurança. Então, eu fiquei assim, eu acho que o evento trouxe
essas possibilidades, né, de um potencial para desenvolvimento, né? Por isso que eu brinquei no início, bom, e aí, como é que vai ser para frente? Né? Eu acho que tem muitas janelas de oportunidade para a articulação, né? Para pesquisa, para ensino. Por exemplo, no próprio curso que a gente fez lá, o mini curso do MAPA, a gente viu ali muitas carências, né? Necessidades que a gente percebe aqui também em Piracicaba, quando você fala com os profissionais de empresa, eles estão enquadrados naquela visão tradicional da segurança, ainda tem muita força essa questão cultural, né, da culpabilização, né, mas são oportunidades, né, são, vamos dizer assim, possíveis demandas para um desenvolvimento, porque a questão, por exemplo, da carnaúba, eu acho que não se resolve só com a intervenção que foi feita. Essa é a impressão que fica. Né? Rodolfo, só reforçar, esse é um dos exemplos dos, vamos dizer assim, de temas e atores que o CIPSAT ajudou a dar visibilidade, retirar da invisibilidade. Então, esse é um tema, Manu, que eu acho que vale a pena ser investido. Por exemplo, até te sugiro, de repente, procurar identificar atores que você possa entrevistar e gravar, por exemplo, para o canal YouTube do Fórum AT, ou até para algumas participações. Mas é só um exemplo, gostei, gradei aí. Não, eu concordo, Rodolfo, porque quando a CAPES coloca no edital que tem que ter, no mínimo, 3 regiões do Brasil, a gente também vai trazendo a diversidade de cada região, porque o nosso país é imenso. Então, cada região, a gente conseguiu 4 regiões para estarem representadas aqui. Então, por exemplo, já pensando se vier um segundo CIPSAT, é algo que a gente pode ver. A região norte acabou não sendo contemplada, que eu acho que é tão importante, tem também suas riquezas e especificidades que acabou não saindo, né? Porque é um evento nacional. Então, quando a gente fala nessa abrangência nacional, é importante que estejam representados, como o Pará colocou, saia dessa invisibilidade. Então, foi algo que a gente não conseguiu realmente, nesse momento, avançar, até porque, como eu disse, assim, a gente, quando manda a proposta, já mandava com todos os aceites das pessoas. Eu lembro que tinham que passar, a gente preenchia toda a informação lá, já com convite, né, concordância. Então, foi coisas que a gente não conseguiu naquele momento, mas quem sabe para um segundo a gente possa avançar também nessa questão e dessa representatividade maior aí do Brasil também. E aí, na abertura, quando a gente, né, teve, foi a palestra do professor René Mendes, que foi intitulada As Novas Morfologias do Trabalho, Impactos na Saúde do Trabalhador. O professor René Mendes aí é uma grande referência que a gente tem no campo, né, do trabalho, é o autor das maiores obras que a gente tem, por exemplo, muito utilizada na medicina do trabalho, na saúde do trabalhador também, que é a patologia do trabalho. Então, nesse dia a gente encerrou, digamos assim, com chave de ouro, com a palestra também do professor René Mendes. E aí, no segundo dia, a gente já inicia com a palestra do Luiz Henrique Leão, que é o coordenador, né, no Ministério da Saúde, da área de saúde do trabalhador. Então, é muito legal também ter a representatividade do Ministério da Saúde aqui. Eu acho que dá força, e eu queria destacar também muito assim, a ajuda que a gente teve no processo também da CGSAT em divulgação do evento. Porque quando eu disse, é um evento que ele é uma origem, né, que a gente começa aqui no estado do Piauí, mas que não existia, né, um outro evento anterior. Ele foi literalmente iniciou, então você tirar do zero é muito desafiador. E aí foi muito importante essa divulgação que a rede, né, deu para a gente, de ajudar a divulgar. E queria também destacar o apoio do Daniel Zimmermann, que é o apoiador técnico do Piauí. Então, a gente teve muito contato com ele, com a Olga também. Eu acho que vale a pena destacar alguns dos nomes, né, entre outros, mas alguns que a gente teve um contato ali mais próximo. E que trouxeram, eu acho, de certa forma, algumas pessoas
de serestes de outras regiões. Eu atribuo um pouco, eu posso estar enganada, eu não tenho como ter certeza como chegou na divulgação, que eu não perguntei, mas eu atribuo um pouco essa divulgação, quando a gente teve pessoas do Sereste do Rio Grande do Sul aqui, né? Pessoas que se inscreveram e não puderam participar do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, do Sereste de lá, do Sereste do Espírito Santo, Sereste de outros, sem ser do estado, por exemplo, Palmares, que é do Pernambuco, né? Mas que é um regional, a gente teve outros de outros estados, que é muito legal ver a participação que eles tiveram aqui, de trazer suas experiências, a riqueza que eu sempre digo assim, às vezes a gente na academia precisa ter essa articulação mais forte com a vivência do dia a dia de quem está no serviço. Quando a gente consegue essa troca, de uma riqueza, acho que todo mundo ganha. Mas, então, foi muito legal ver isso. Eu queria só destacar, quando eu trago aqui da CGSAT, que apoiou também, né, nessa divulgação do nosso evento. E aí, em seguida, de manhã, a gente teve a mesa, que era ações de vigilância no campo da saúde do trabalhador, desafios e avanços, que o Paulo Lira, que já tinha ministrado o curso, né, no minicurso no dia anterior, ele também volta como palestrante, trazendo a experiência do estado de Pernambuco, junto também dividindo a mesa com a Maria de Socorro, que é de Sereste de Picos, trazendo a experiência. Então, é muito legal ver isso. Eu vou fazer um parênteses também, que eu, conversando com o pessoal do Sereste daqui, recentemente, depois do evento, me falaram até da troca que teve entre o Sereste Pernambuco e o Sereste do Piauí, o Sereste Entre Rios também, ao longo do evento, que vai ter da lista das doenças relacionadas ao trabalho, que vai acontecer em Recife, final do mês de novembro. Então, assim, a gente vai vendo esse fortalecimento da própria, vamos dizer, macro-regional Nordeste também. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. E aí, no turno da tarde, a gente vem com o professor Dari Krain, da Unicamp, que vai trazendo as relações de trabalho no mundo contemporâneo e perspectivas futuras, seguido da palestra da professora Rita Fernandes, da Federal da Bahia, que trouxe o tema, né, o trabalho e a saúde de trabalhadores subordinados a empresas proprietárias de aplicativos de entrega de mercadorias, e finalizamos a tarde do dia 3 com a mesa redonda A Saúde do Trabalhador e os Novos e Velhos Desafios, que contou com a palestra do Vanderlei Pignatti, da Federal do Mato Grosso, e do Procurador do Trabalho, Carlos Henrique Leite, que é do Ministério Público do Trabalho do Piauí, que é a experiência que o Rodolfo estava falando, né, sobre a experiência com a palha da carnaúba, e o Pignatti trouxe os impactos do agronegócio na saúde e ambiente. Então, acho que é essa troca que eu fui trazendo, que a gente tentou fazer ao longo de todo o evento. E finalizamos, eu acho que é válido colocar aqui, com as apresentações culturais. A gente contou com os alunos do curso de medicina, que eles são responsáveis pela bateria chamada Cabulosa daqui. Então, eles trouxeram, foram lá, participaram, trazendo, né, um pouquinho, mostrando um pouquinho do que eles desenvolvem, também trabalham ao longo de todo o curso. Alguns alunos estão envolvidos mais próximos com a bateria, mas também com a apresentação de uma lenda daqui do Piauí, a lenda do Cabeça de Cuia, mostrando um pouquinho também dessa parte cultural do nosso estado. E aí, eu pulei uma parte, eu comecei com as palestras, esqueci de falar que na sexta iniciou com a apresentação dos pôsteres, já ia cometendo esse erro aí, que foi muito legal também ver, e eu falo para vocês, assim, para mim, assim, olhando de fora, os pôsteres ali expostos, a qualidade que teve dos trabalhos também foi muito boa, na minha opinião, ali, do que foi exposto. Então, de tentar trazer pessoas, tinha outras pessoas do serviço que não estão acostumados também com esse rigor acadêmico, de mandarem trabalho, de tentar fazer essa troca, essa aproximação. Eu fiquei muito feliz com todo o processo aí, que também aconteceram as apresentações de trabalho na modalidade oral no sábado de manhã. Então, já fazendo um balanço, sexta e sábado de manhã, a gente iniciou com os trabalhos.
Eu queria destacar, primeiro, assim, que dessa programação, da riqueza da programação, houve elas foram mais do que apresentações, né? Então, tivemos oportunidade do tipo, olha, aqui no Fórum Acidente de Trabalho, durante o evento, eu entrevistei o Rodolfo, gravei uma entrevista com o Rodolfo, gravei uma entrevista com o professor René Mendes e gravei uma entrevista que também achei maravilhosa com o Pignatti, o professor Vanderlei Pignatti. Essas três entrevistas já estão disponíveis no canal YouTube do Fórum. Há uma quarta entrevista que nós fizemos, onde eu cometi um erro técnico, um erro de amador, que foi a entrevista com o Garrigou. Então, eu estou fazendo um esforço técnico aqui, o Wagner fez uma mágica aqui de resgate de uma coisa e é possível que o Marçal salve para a gente o texto que a gente possa legendar a entrevista que foi gravada com ele, né? E aí seria mais uma entrevista para vir para o canal YouTube, para se somar a essa sua, que você fugiu um tempo, escapou, a gente tentava pegar e não conseguia, estava escapando, mas agora não deu, chegou junto, né? Então, por exemplo, o Paulo Lira, eu já programei com ele, agora na próxima semana estarei em Pernambuco com ele, e aí vou pegar a entrevista dele. Vamos fazer. Mas eu acho muito importante que você veja, olha, das entrevistas, das palestras que você citou, há muitos conteúdos riquíssimos, né? A entrevista com o René, eu puxei parte do conteúdo da fala dele, mas a palestra foi mais longa, foi mais organizada, tem o apoio do slide, vale a pena, eu recomendo que se veja. Olha, a apresentação da professora Rita Fernandes sobre o trabalho com o pessoal que trabalha aí em empresas de plataformas, né, geridas por plataformas, é uma coisa de se aplaudir de pé, né? Eu achei assim, eu tinha lido o trabalho, até tinha usado numa apresentação que tinha feito na Fundacentro, mas a riqueza, a articulação, o conjunto de detalhes que ela trouxe é imperdível. Vocês aí precisam disponibilizar para o Brasil esse material, e é uma coisa da maior importância. Então, eu acho muito legal isso. E aí, quando eu comentei um pouco do A Mais, é porque você também acho que já tocou nesse tema. O René Mendes, por exemplo, ele é o articulador do Observatório de Saúde e Trabalho no Brasil, né? Agora, no pós-Simpsat, foi impressionante. Eu fiquei vendo. Ele fez uma espécie de pesca de pérolas, Rodolfo. Ele foi pegando participantes e levando para o observatório, inclusive, por exemplo, o Giovanni já apresentou o trabalho, parte do trabalho que tinha apresentado como um pôster lá no Observatório de Saúde do Trabalhador. Você comentou que a Márcia está com a apresentação lá. Então, essa coisa dessa rede que vai enredando, né? E aí, para voltar à cobrança que o Rodolfo fez de desdobramentos do Simpsat, eu quero destacar, Manuela, que a Manuela que entrou antes do Simpsat e a Manuela que sai depois do Simpsat tem uma capacidade. Na física existe uma coisa que a gente chama de atrator. O atrator tem uma força de mobilizar a sua capacidade de agir como atrator, sai muito fortalecida, e aí não é a sua capacidade, até me corrijo aqui,
é a capacidade que o Piauí passa a apresentar, porque você foi construindo, foi ajudando as pontes que já existiam com os Serestes, com o Ministério Público, com outros colegas da UFPI, de outras universidades. Todas essas pontes foram se fortalecendo e ganhando visibilidade, né? Em relação, por exemplo, a Brasília, isso ficou muito evidente já na saudação de abertura do evento que o Luiz Leão fez para você, né? Foi naquele momento, eu quase pensei, virou um gatinho. O Leão virou um gatinho perto foi reconhecendo o esforço que tinha sido feito por vocês no Piauí. Mas muito. E vou deixar para você ver se você quer destacar mais alguma coisa, se o Rodolfo quer puxar um tema aí. Uma coisa que me chamou a atenção, Manu, foi a mesa de abertura, né? A representatividade da mesa, né? A reitoria está presente, então a fala da reitora me deixou muito animado, assim, como ela vamos dizer assim, está muito sintonizada com as questões nacionais, com a política, né? com os desafios atuais, né? De superar aí o negacionismo, de superar vários ataques que a academia foi vítima aí no último período, né, que deve ter batido muito forte aí nos órgãos, né, inclusive de representação, né, fizeram interventores no Brasil inteiro, né, em vários estados, em várias universidades tiveram interventores, né, para jogar contra a academia. Eu achei muito importante a abertura, né, pela representatividade. Eu acho que ela fechou com chave de ouro, vamos dizer assim, ela fez todo um apanhado e também jogou sua bola lá para cima, né? Eu acho que foi mostrando que a Federal do Piauí realmente tem, né, liderança nesse processo, não é só a Manuela, né, todo um contexto que eu chamei lá, um ambiente favorável, né, que você conseguiu aí capitanear, vamos dizer assim, ser vamos dizer, fazer esse atrator que o Pará está comentando, né? E se estiver com o professor Otacílio, agradeça. Eu ganhei um livro dele. Ganhei um livro de um autor aí do Piauí, que está lá na minha estante já iniciada a leitura. Foi muita simpatia de todos os participantes, isso o Rodolfo já tinha destacado. Muito legal, muito legal. O Piauí ele tem um calor em todos os sentidos, tá? O calor humano também, acho que o evento aconteceu na época que a gente chama o nosso Berrelbro. Falaram, Manu, como é que você faz um evento no auge do Berrelbro, que são os meses mais quentes que a gente tem, que é o setembro, outubro, novembro. Infelizmente, era o período que a gente ia conseguir, né, desde da proposta para poder botar para frente, de aprovação e tudo com o tempo. Foi esse, mas eu acho que vocês puderam vivenciar o calor nas diferentes esferas, que a gente tem isso também, de ser um povo muito acolhedor. E eu acabei não comentando o negócio que o Pará fez a pergunta, que era da gravação, Pará, já ia esquecendo. Quando você falou agora, eu lembrei que a gente gravou, então eu já pedi até para ver se era possível fazer a edição com aquelas orientações que você deu também, de separar por dias, né? Palestrante X, Y, Z, para fazer toda essa edição. E aí, assim que possível, a ideia é disponibilizar e divulgar aí também no Fórum AT, tá? Então, mas eu não quero lhe dar prazos, que eu ainda não tenho essa data. Mas em breve, eu acho que a gente consegue disponibilizar, que falaram que estão providenciando aí, ajudando a gente na edição também, tá bom? Esse era um ponto, e pensando no outro ponto assim que você trouxe, depois eu termino aqui só da programação, para não deixar de falar do sábado também, mas uma das coisas que eu percebo como um desdobramento também do evento é a própria palestra da professora Rita, que vocês, né, mencionaram agora. A gente está com um projeto em andamento com os entregadores também. A gente mandou para o PPSUS aqui, e quando a gente mandou a proposta, né, nessas questões também que às vezes a gente bate com os prazos e tal, a gente não conseguiu, na época,
da submissão, porque já tem um tempinho isso, de ter esse apoio do Sereste. Mas desde o início do ano, com as conferências, que eu também acho que teve um peso, saúde do trabalhador, que a gente vai encontrando o Sereste também, o pessoal vai fortalecendo, e o próprio Sintsat, eu acho também, que vai fortalecendo essa parceria, o pessoal disse que queria participar, então é muito legal ver esse envolvimento, e eles já estão fazendo parte da nossa equipe de pesquisa. Então, eu vejo também como um desdobramento, de certa forma, também do Sintsat, esse apoio aí do Sereste na pesquisa, tá? Então, só pegando o gancho. Vale destacar aí, Manu, que essa aproximação entre Sereste e universidade, onde ela aconteceu pelo país, assim, foi sempre assim extremamente importante, foi um fator de impulsionamento, de fortalecimento de equipes. A experiência de Piracicaba, o Rodolfo estava lá no começo, isso foi muito importante, né, essa estratégia de aproximação com a universidade e com o trabalho de pesquisa, enfim, pode virar assim como foi em Piracicaba e em outros locais, uma possível fonte de futuros candidatos à pós-graduação para sua orientação aí em Teresina, né, para trabalhar com outros colegas aí, mas muito, muito, muito bom. Não, foi muito legal já uma reunião que a gente teve semana passada, nem sei, o tempo está passando rápido, mas recentemente, com o pessoal do Sereste junto, discutindo o projeto aí dos entregadores. Foi muito legal ver isso aí, que é com o tempo que você vai construindo. Eu digo, eu sou de Teresina, mas fiquei muito tempo fora. Então, eu também estou nesse processo de conhecer a rede, de me aproximar. Então, eu acho que o evento contribuiu, de certa forma, também para essa aproximação. Está contribuindo, né? E aí, só para finalizar das apresentações, no sábado, depois das apresentações de trabalho, a gente teve a mesa redonda, que era sobre as transformações no mundo do trabalho e possíveis abordagens de intervenção, que foi com o Marçal, da Fundacentro do Paraná, que foi trazendo sobre as intervenções em saúde do trabalhador, e o professor Alain Garrigou, da Universidade de Bordeaux, que ele foi trazendo a ergotoxicologia entre a produção do conhecimento e a ação. Então, que foi muito que você já trouxe também, né, Parada? Esse convite que eu reforço aí, que do grupo que o Marçal ajudou muito, o Marçal e a Ângela, eles falaram um tempo atrás e as coisas foram se consolidando e deu certo para o Garrigou participar. Daqui a pouco eu falo um pouco mais, porque tem desdobramentos dessa vinda dele também para o Brasil. E aí, no turno da tarde, a gente teve a mesa redonda, que era Organizações Coletivas e Relações Saúde, Trabalho e Ambiente, que foi com a Márcia Regina Alencar, que eu falei da cooperativa, né, de mulheres catadoras aqui do Piauí, em Teresina, juntamente com o professor Chicão, que é o Francisco de Paula Lima, Antunes Lima, que foi trazendo o olhar da ergonomia e da engenharia de produção sobre o trabalho com catadores em Belo Horizonte. E finalizamos as atividades do Sintsat com a mesa redonda Atuação dos Conselhos Profissionais e Sindicatos no campo da saúde e segurança do trabalho, que teve a participação do Hércules, do CREA do Piauí, que é o presidente do CREA, a Karina Moura, que era uma representante da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador do CREFITO, a Bárbara Cristina, que é professora da UFP e vice-presidente da DUFP, que é o Sindicato dos Professores da Universidade, e a Pamela Passos dos Santos, que veio como representante do Sindipetro, né, do Litoral Paulista, também trazendo essa experiência. Então, a gente finaliza nessa programação. E falando aqui agora, eu lembrei de uma outra coisa também que eu achei muito legal, que foi uma ideia sua, Pará, não sei se você lembra, que você disse assim: pergunte para os palestrantes, pergunte para as pessoas que vão vir se tem livros, publicações que possam trazer. Então, eu fiz esse convite, eu não sei se você lembra,
E a gente teve sorteios também em alguns livros, né? O pessoal comprou a ideia, trouxeram, né? Várias pessoas trouxeram os livros e a gente também teve esse momento do sorteio de alguns livros, como também na premiação dos melhores trabalhos, que a gente teve também premiação, a gente também, além de certificado, premiou junto com livros. Então, foi assim, complementando aí, eu acho que também fez parte do evento, nessa ideia de difusão, né, do campo aí da saúde do trabalhador, diferentes perspectivas. Só para eu não esquecer, eu acho que iria por aí. Muito bom. Tá desligado, Pará. Rodolfo, eu queria te provocar, eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Assim. Nós tivemos, durante o Simpsat, uma das coisas que estava acontecendo no mundo era aquela expedição da flotilha que de, 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 de alguns militantes brasileiros em defesa da Palestina que tentaram chegar em Israel com a entrega de solidariedade, né, de alimentos, de medicamentos. E, e uma das participantes da flotilha era a vereadora lá de Campinas. Você me ajuda agora com o nome dela? Mariana Conte. Mariana Conte, cuja mãe é a nossa companheira, querida amiga Mara Takahashi, que estava lá. E, e um dos momentos assim que me emocionou no evento foi um momento em que, após uma pergunta que a Mara tinha feito, a nossa colega professora Andréa Conto Garbim, que estava coordenando uma mesa, fez uma fala de solidariedade e de esperança, né, também para aquela mais que militante mãe, né, que acompanhava, cheia de preocupações, as ameaças que a Mariana estava sofrendo naquele momento. Você, não sei se você estava no momento desse registro, se você quer acrescentar alguma coisa, é um outro momento importante, né, que aconteceu ali. São momentos fortes do evento, né? Porque foi um momento que a Mariana estava presa e incomunicável, né? Ninguém sabia. Então existia toda uma tensão, né? E a Mara estava presente, ela tinha, inclusive, cogitado de ir para casa, né? De interromper sua participação no evento por conta dessa situação, né? Porque o esposo dela estava muito preocupado também, estava, enfim, uma situação muito crítica, né? Então, eu acho que foi um momento muito forte do evento, né? Essa manifestação da André foi muito feliz em expressar essa solidariedade e, por incrível que pareça, né, um ato assim de extrema humanidade, né, um desprendimento muito grande por parte dessa jovem vereadora Mariana. E quando chega ao Brasil, depois de todo esse ato de coragem, né, de voluntariado, enfim, de desprendimento, né, solidariedade humana, ela e junto com outros parlamentares que também faziam parte da flotilha foram ameaçados de cassação, né, segundo o argumento aí da ultradireita, né, nazista, falando que ela estava lá sendo apoiada pelo Hamas, pelo não sei o que. Eles estavam fazendo um movimento já antigo, não foi só esse ano. A flotilha, me parece que já há vários anos tenta fazer esse trabalho voluntário, esse trabalho de apoio aos sobreviventes desse massacre, né, desse genocídio. Então, são coisas que a gente vive hoje nesse mundo caótico, né, extremamente polarizado, e com esses fanáticos aí, o poder, né,
Mas uma hora chega o momento deles também. Muito bom. Foi muito emocionante parar esse momento ali, da fala da Andréia ali, né, de acolhimento ali também com a Mara, com a filha, tudo. Foi forte, a emoção bateu forte ali também, eu achei. Para mim, um outro momento que bateu forte foi o de ver aquela orquestra sanfônica na abertura do evento e tocando. Quando tocou a Cajuína em Teresina, vixe, só faltou a Cajuína para a gente fazer o brinde, mas que maravilha! Lindo, linda, linda, linda a apresentação. E o hino nacional, né, Pará? Também achei muito também. belíssimo. E uma coisa assim, pegando ali da apresentação, que eu acho que ali no primeiro dia já estava mostrando esse clima do Simpsat, foi ver todo mundo levantar e dançar junto com a orquestra também. Eu achei assim, mostrou ali a energia que eu acho que aconteceu durante todo o evento, tinha uma energia muito boa. É difícil falar e explicar para quem não estava presente, pelo menos eu achei, e eu vi várias pessoas trazendo esse relato. Aliás, por falar em energia, vocês tiveram lá uma outra coisa, uma música do Simpsat, que pegou muito bem, muito. Uma, adorei, parece que foi feito envolvendo a inteligência artificial e o Simpsat. Fala um pouquinho aí, dá o crédito de quem teve a iniciativa aí. Deixa eu pegar o nome para eu falar direitinho, porque foi uma aluna, junto com o irmão dela, a aluna eu lembro que é a Luísa Esté, mas o nome do irmão vou já procurar aqui. Eles fizeram a letra junto com o ChatGPT, lógico, foram botando algumas ideias do que queriam que saísse para fazer a letra. E aí depois fizeram ajustes. E aí, nesses ajustes, depois eles colocaram e uma outra inteligência artificial para colocar a música. Então, poderia ir definindo. Então, foi uma criação, foi uma ideia dos próprios alunos. Então, quando assim eu destaco, os alunos eles trouxeram. Ela fez também, essa mesma aluna, Luísa Esté, uns desenhozinhos que foram postados depois no Instagram, que é outra coisa que eu ia esquecendo de falar, né? Também a gente teve um Instagram bem ativo do evento. Mas deixa eu só ver se eu acho aqui o nome do irmão dela também para dar os créditos, e o site foi Suno Aí. Mas foi uma música muito legal, eu achei também ali que representava um pouco essa questão do campo da saúde do trabalhador. Manu, a gente vê que atrás da inteligência artificial, ou à frente, existe a inteligência humana. Né? Ela é uma ferramentazinha secundária, vamos dizer. Né? A vontade e a inteligência foi humana. Muito legal. Eu não estou conseguindo achar aqui falando o nome do irmão dela, mas fica o registro. Olha, se você achar depois, você me passa que a gente, na edição, a gente insere aqui o nome o crédito, dando a César o que é de César, como se diz aí. Eu queria, então, pedir para vocês dois, assim, se querem fazer algum registro final, algum comentário para a gente ir caminhando para o encerramento. Da minha parte, só para já adiantar aqui, eu queria primeiro só dizer, Manu, parabéns. Parabéns para você, parabéns pelo grupo aí do Piauí, né? Acho que a iniciativa que você e vocês do Piauí tiveram a coragem de desencadear, mostra uma coisa assim, talvez assim, a gente às vezes na universidade, às vezes nunca, você não tinha um financiamento antes, você pode ter um temor de fazer
né, um movimento ousado de pedida, de proposta, e essa no futebol é geralmente o jogador do meio de campo que tem a luz, né, e faz, faz acontecer praticamente. Então, vocês mostraram que, olha, não é a construção de uma ave sozinha, mas existem papéis que, se não forem ocupados, as coisas podem não acontecer. Então, foi muito importante ver isso aí. Você, nesse papel aí dessa articulação, você não comentou os desdobramentos da sua conversa com o professor Garrigou, da conversa da universidade aí. Eu acho que foi havia possibilidades de tentar negociar a cooperação. Enfim, você comente sobre isso também, mas é dizer que são que é assim que as coisas andam, né? Tem que ir, a gente não precisa esperar a perfeição. Você comentou, não, teve temas que não foram abordados. Tem mesmo em congressos nacionais. Eu fui na 5ª Conferência Nacional e muita coisa não foi abordada, né? Mas é importante que essas coisas possam ir sendo adiantadas, né? O temário foi um temário assim extremamente sintonizado com o que são os principais desafios do campo da saúde do trabalhador no país hoje, né? E é muito importante que vocês estejam agora com uma visibilidade maior, com possibilidades maiores de articulação. Então, às vezes, algumas coisas não saem exatamente como a gente queria. Eu queria agradecer muito as pessoas que colaboraram com a gente aí, assim, além da universidade, por exemplo, tinha aquele carro que levava a gente, uma van que levava a gente para a universidade todo dia, trazia de volta para o hotel. Tinha acho que era Letícia, eu acho que era, nossa, uma simpatia de pessoa, né? Letícia, beijos para você. Ainda foi fazer feira para a gente, para eu trazer castanha de Teresina para cá. Aí teu pai foi outro, a família toda, né? Mas é uma gentileza a toda prova. Então, e eu já tinha falado outras pessoas que estavam lá no evento. Então, os alunos, então, foi impressionante. Eu fiquei gratificado. Quando fui fazer a entrevista com o Garrigou, a gente usou um espaço lá das exposições. Tinha um aluno lá, eu esqueci o nome dele agora, mas ele aparece, está registrado no vídeo, foi muito gentil, colaborou muito com a gente lá, comigo, com o Massal, para a gente fazer a gravação. Então, era isso. E vou terminar dizendo, como Paulinho da Viola, é um terreno muito fértil, onde a semente está lançada e vai dar frutos. Eu acho que é isso. A gente fica muito feliz de ver que a coisa andou muito bem, né? E promete. Um cuidado, que talvez, não sei se poderia se chamar de cuidado, é que esse mundo do trabalho ele é muito, assim, até o temário do evento, né, ele é muito grandioso. Então, tem um ditado em Minas que fala o seguinte: não dá para a gente comer o boi inteiro, só a sucuri que faz isso. É uma cobra gigantesca que ela consegue comer um boi inteiro e ela vai ficar mastigando ele durante 1 ano e tal. Então, a ideia de prioridade, né? O que tem o potencial de desenvolvimento. Eu acho que é uma coisa tem receita para isso, mas é importante a gente pensar, no caso aí da Manu, para não abraçar esse mundo gigante, porque, né, o grupo é pequeno, vocês estão, né, já mostrou
um potencial enorme, mas eu acho que assim, é interessante pensar o potencial de desenvolvimento, né? Quais são as células germinais que têm condições de firmar, vamos dizer assim, em torno de um objeto, esse grupo se consolidar. É uma coisa interessante. Eu vejo uma parceria interessante também que apareceu ali ainda, não sei se já tem alguma pista, mas que são os institutos federais, né? Que não tem aquela coisa da pós-graduação e tal, da pesquisa, mas existe um potencial de interação com a sociedade, né? Eu fiquei muito impressionado quando eu fui no Instituto Federal lá catarinense, em Videira, né? Eles têm uma interação com a sociedade local, com várias iniciativas, né? Com o pessoal que trabalha em empresa, com o sindicato, com o movimento social, que é um campo muito fértil, né? Não sei como é que está na região, mas existe toda uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de crescimento dessa proposta dos institutos, né? De alcançar áreas mais remotas, né? Então, não sei como que é essa experiência aí, como é que é essa relação, mas no curso que a gente estava, no mini curso, tinha acho que 2 ou 3 professores que trouxeram os alunos também, né? Então, existe toda uma movimentação interessante e talvez fosse o caso de aproximar, não sei, estou jogando para cima. Rodolfo, a gente tentou, né, desde o apoio também, a gente conversou, pegando o caso do Instituto Federal, muitos alunos, uma das coisas que a gente conversou de incentivar, e eles se inscreveram e foram também. Agora, eu não sabia em quais minicursos estariam, né, participando, mas é bom saber que estavam ali também com vocês. Acredito que também talvez estivessem nos outros. O que estava, se não me engano, Manu, era o Instituto Federal do Maranhão. Ah, tá, sei quem é. Que trouxe, inclusive um dos professores, né, que estava lá, ele estava muito interessado em fazer doutorado, né, queria continuar nessa área e tal. E, ó, Rodolfo, esse daí é um desdobramento do Instituto Federal do Maranhão, que eu acho que tem um dedinho, vamos dizer assim, da Iracimara, que é do nosso grupo, porque a Sheila, que estava lá, também que é professora do Instituto Federal do Maranhão, a gente participa, junto com a Iracimara, de uma rede de extensão. E aí eu lembro que numa das reuniões da rede de extensão, eu divulguei o evento, e fiquei muito feliz que logo depois eu vi ela se inscrevendo, mandaram trabalhos, os alunos, eles vieram num grupo. Então, essa coisa da expansão que a gente nem imagina, às vezes, uma ação, um negócio que acontece, que vai se desdobrando. E ela estava aqui, foi muito legal conhecê-la pessoalmente, que eu só conhecia pela tela, e também outros colegas do grupo deles que vieram também prestigiar alguns alunos. Então, eu vejo com esses desdobramentos também, quando eu coloco que a gente tem um grupo que já atua antes, eu vejo muito isso também como um desdobramento. Aqui no Simpsat eu ouvi e eu senti esse fortalecimento do próprio Itapá. Porque é uma coisa que várias pessoas falaram assim, Manu, a gente precisa de mais encontros presenciais. E, às vezes, pela correria que tem, é difícil reunir, né? Então, foi muito legal, e para mim foi muito significativo ver muitos integrantes do grupo aqui. Eu fiquei muito feliz, é difícil explicar, eu sei que isso não é, às vezes, um desdobramento, vamos dizer assim, científico, mas eu acho que aquela parceria, aquele momento de trocar, eu acho que o Simpsat propiciou também. Que a gente precisa disso, né? Então, algumas propostas de conversas foram até assim, vamos fazer mais reuniões do grupo em outros lugares, não só também em São Paulo. Eu acho que essa foi a primeira vez que talvez o grupo tenha saído do eixo São Paulo. Então, foi muito legal ver isso acontecendo aqui em Teresina também. Eu digo assim, um grupo em peso, né? De um evento do próprio grupo, porque a gente teve em outros eventos também, em outros lugares. Mas pensando na parceria que o Pará estava perguntando, dos desdobramentos, a vinda do professor Alan Garrigou, após o evento, a gente teve um ciclo de palestras com ele também. A gente teve um que era o ciclo de palestras em um dia, era sobre o aporte da ergonomia na questão de saúde e trabalho, e no segundo dia eram as condições de trabalho nas universidades.
que ele atua nessa área lá na Universidade de Bordeaux, com trabalho e qualidade de vida no trabalho também. Então, foi muito legal ter essas discussões, vamos dizer assim, aberta para a comunidade em geral, né? Quem teve, né, se inscreveu, foi lá e participou, mas a gente finaliza, que eu considerei, até no dia eu coloquei isso, eu acho que o Simpsat finaliza na reunião que a gente teve na reitoria, porque eu vejo como eventos satélites que foram acontecendo decorrentes do Simpsat. Quando a gente tem um evento na reitoria com a Universidade Estadual, o reitor da Universidade Estadual e representantes da Universidade Estadual, representantes do Instituto Federal do Piauí, no dia o reitor não pôde participar, mas mandou representantes, e representantes da própria Universidade Federal. Nesse dia, inclusive, faltou, que a gente falou, o reitor e representantes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que a gente não conseguiu, não foi nem porque eles não quisessem, tá? Foi mais assim por conta de toda a logística que foi acontecendo, a gente não conseguiu fazer o convite com tempo hábil, que desse certo para vir. Mas a gente já conversou após essa reunião e ele também manifestou interesse em uma parceria das 4 universidades públicas do estado do Piauí, junto com a Universidade de Bordeaux. Então, é algo que ainda está em construção, que a gente está vendo, mas cada universidade que estava presente foi colocando suas demandas, tá? Então, é isso que você trouxe do Instituto Federal, né, também do Instituto da Universidade Estadual, Federal, e o Delta do Parnaíba, que é um desdobramento, fazia parte da Universidade Federal do Piauí, agora ela tem autonomia, vamos dizer assim, né? Gestão própria, que é a do Delta do Parnaíba. Então, é algo que está em construção. Colocaram aí meu nome para tentar articular, o Alan até disse, eita, Manela, vai ser muito trabalho, mas eu acho que eu vejo com bons olhos no sentido de pensar nessas potencialidades, não é só na saúde do trabalhador, mas em outras áreas que também possam ser de interesse para cada universidade. Então, ampliaria, além do campo da saúde do trabalhador, eu vejo esse outro desdobramento que a gente espera que venha se consolidar. Tá? Então, vamos ver o que é que vem por aí também nesse sentido. Quem sabe pessoas da França para cá ou a gente para lá, de trocar, eu acho que seria muito rico também. Então, acho que trazendo, talvez eu tenha esquecido, fui anotando alguns pontos, mas eu acho que eram esses que estavam faltando. O Pará já trouxe muito também essa questão, acho que você também, da visibilidade do Piauí nesse cenário no campo da saúde do trabalhador. Eu acho que eu ouvi, né, durante esse processo, nossa, eu não sabia que no Piauí tinha um grupo que trabalhava, então eu acho que a gente acaba entrando um pouco nesse cenário aí do campo da saúde do trabalhador, e principalmente eu coloco que eu acho que é um ganho que eu vejo como multiplicadores, foi ver a presença dos alunos, foi escutar relatos que eu vou até dar nomes, tá? Acho que vocês conheceram as meninas que estavam apoiando vocês como monitoras ali no curso. Elas falaram, professora, eu fui para apoiar, eu aprendi mais do que eu pude ajudar. Então, é muito legal você ver isso. Elas falaram, eu não fazia ideia de certas coisas que foram faladas. Então, acho que o ganho está aí, em falas como essas, pessoas que falaram, eu voltei a acreditar em algumas coisas que eu estava meio devagar aí do campo. Então, tiveram pessoas que chegaram falando isso. E eu acho que a riqueza no evento também está aí, nas sementes plantadas, que é como vocês colocaram, é um campo fértil. Eu acho que é um campo fértil, mas tem que estar semeando ali, regando, para não morrer. Então, é nesse sentido que a gente pensa na possibilidade do segundo Simpsat ser, inclusive, aqui ainda. Mas a ideia é que ele rode aí, né, para outros lugares. O próprio Alain Garrigou brincou na Universidade de Bordeaux, de quem sabe? Então, é nesse sentido que é bom que ganhe asas também. Eventos como esse no campo da saúde do trabalhador anima todo mundo que atua na área. E eu concordo quando o Pará diz, é impossível fazer sozinho, tá?
A gente precisa de muitas mãos, cabeças, mente, corpo, todo mundo ali junto. Então, esse é um fato que vale a pena colocar. Inclusive, eu olhei aqui, lembrei de uma coisa, o próprio da lembrancinha que foi feito, acho que não sei se dá para ver esse desenho, foi a Luísa, a aluna que eu falei para vocês, um amigo dela que fez, que a gente colocou, é o mapa do Piauí que está aqui, tá? No logo com o bonequinho que foi criado. Aqui também, que foi uma lembrança que a gente deu, a caneca. Então, tudo isso aqui a gente contou com a ajuda dos alunos, que eles vêm com gás, que a gente não pode negar, que é super importante e vai dando essa força aí para a gente também, né? Colocando outras questões, inclusive na própria comunicação, nas divulgações. A gente contou com apoio assim da UF muito em peso. O Pará citou da van, né, que a gente conseguiu esse apoio do transporte da própria universidade, mas também da equipe de comunicação. Toda a produção do design, da identidade visual do evento, foi a UFP que criou também. Então, acho que vale a pena colocar assim, porque foi um processo, né? Eu sei que a gente discutia, eu lembro nas reuniões de organização, esse logo do bonequinho com várias demandas, eu lembro que isso foi discutido em uma das reuniões de organização, estava de uma forma, veio uma sugestão e a gente mudou totalmente a identidade visual, porque são as opiniões que a gente ia tentando agregar. Então, acho que era mais ou menos isso, né, que eu acho que vai fortalecendo, e eu não imaginei que o evento ia tomar a proporção que tomou. Se eu falar que eu imaginava lá em outubro do ano passado, eu estarei mentindo, mas fiquei muito feliz de ver acontecendo. Tá? Então, foi muito legal, mesmo assim, em diferentes áreas, e espero que continue frutificando aí, né? Não perder aí o fôlego para manter as sementes vivas. Il faut étudier le français, se préparer pour bien recevoir les amis de France et faire la collaboration, ce travail, ce travail conjunto. Eu acho que essa aliança aí com o Garrigou é muito interessante, né? Porque a gente tem uma carência enorme nessa questão do trabalho. O que é o trabalho, né? Ele tem esse caráter transversal, né? E a ergonomia ela ajuda a entender tudo, né? O alicerce para você entender o mundo do trabalho. Então, não só para a área de trabalho, saúde, né? Para quem trabalha com projeto, para quem trabalha com administração, para quem trabalha com recurso humano, com inovação, com pesquisa, com saúde. Então, vamos dizer, pensando aí no futuro, uma coisa que poderia ser muito importante é a formação de pessoas, né, no Brasil, em português, sobre o trabalho. Né, porque a nossa... Lógico, tem as trocas, né, os pesquisadores que tiveram oportunidade de ir lá e fazer intercâmbio até com estudantes de graduação, é ótimo, né? Mas eu acho que o que a gente poderia tirar deles, né? Eu acho que é isso, né? Uma formação consistente na área do trabalho e a sua relação com a saúde, enfim, toda essa questão que a ergonomia vai trazer. Eu acho que isso é uma base essencial, né? Porque a gente tem formação de médico do trabalho que não sabe o que é o trabalho. Enfermeiro trabalho e não sabe o que é o trabalho. Técnico de segurança do trabalho e assim por diante. Ninguém sabe o que é o trabalho, né? Sabe? NR, risco físico, químico, biológico, essas coisas aí. Mas o trabalho é uma incógnita, né? Então, essa contribuição, eu acho que se conseguir isso aí, dessa relação, né, o Piauí vai sair na dianteira do Brasil, né? Porque tem potencial para isso. Vocês têm articulação para isso, né? Para mudar qualitativamente, né, a atuação dos profissionais da prevenção. Isso seria não só dos profissionais de prevenção, de outros campos também, né? De introduzir essa questão na grade, de fazer isso de forma consistente, né? Eu acho que isso muda significativamente, né? Então, como a gente tem essa parceria, é uma oportunidade
única, né? Não pode deixar passar. Inclusive, Rodolfo, em conversas pensando nisso, que a gente teve outro dia numa reunião com a Adelaide, que está lá na França, mas também é brasileira, que facilita também essa comunicação, que a gente sabe que o idioma pode ser um problema, já até se animou para o segundo Simpsat, e nessas, né, que eu acho que esses fortalecimentos que a gente pode estar criando também. Então, que ela vem da ergonomia também, então acho que vai fortalecendo isso aí, que a gente pode também tentar incentivar. Eu acho que a formação, a universidade tem um peso muito grande nisso. Eu falo muito para os meus alunos, eu não tive, durante minha graduação, a formação em saúde do trabalhador. Eu não tive. Eu tive físio do trabalho, mas não saúde do trabalhador, como eu entendo. Que aquele ponto que eu disse, tem coisas em comuns, mas o campo saúde do trabalhador eu entendo de uma forma mais ampla. Aquele artigo do René Mendes, eu uso em referência, né, que ele vai trazendo medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador, porque eu acho fantástico nessa perspectiva. E é muito legal ver a evolução, às vezes, dos alunos, mas eu sei que não é todo curso que tem uma disciplina que traz essa abordagem do trabalho, e muito menos a centralidade do trabalho. Eu tive 0 hora sobre... E a gente fazia projeto de máquina. Né? E o Brasil era campeão de trabalho com máquina. Né? Na época, eu me formei na época da ditadura. 0. Nem a palavra. Né? Depois eu fiquei sabendo também que na medicina era mais ou menos parecida. Tinha um curso, acho que de 20 horas, o Roberto Gouveia, meu primo. Ele falou, não, acho que a gente teve umas 20 horas lá sobre alguma coisa de risco no trabalho. E é nesse sentido que eu volto do dedo de vocês na minha formação e, de fato, voltando para o Simpsat, que foi o início da conversa, porque foi com vocês que eu aprendi a ter esse olhar. Então, quando coloco vocês, é vocês e considerando todo um grupo, porque eu lembro que eu mal cheguei em São Paulo, eu estava, acho que, com uns 10 dias, e teve uma reunião do Sereste Piracicaba. E eu lembro o senhor falando, você vai, Manu? Eu digo, eu vou. E é assim que a gente vai aprendendo nessas trocas. Então, eu acho que é colocando nessa trajetória, enquanto grupo, nas suas origens, até o Sereste Piracicaba, eu vejo essa influência. Meus caros amigos, as palavras finais. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se quiser, que fale agora. Só agradecer. Eu também só agradecer e parabenizar todo mundo que comprou a ideia, que chegou junto, porque sem vocês seria impossível, tá? Eu sei que eu estou aqui falando, mas tem um coletivo por trás, então agradecer também a todo mundo. Bom, meus amigos, então agora a partir de amanhã eu vou pedir a edição e a gente, tendo o material pronto, eu divulgo. Vou colocar. Se quiserem fazer qualquer mudança, eu cometi um errinho lá no começo, eu falei CNPq ao invés de CAPES no financiamento, mas ficou resgatado isso aí. Um abraço. Certo. Um abraço. E Rodolfo, só que vocês acham que vão conseguir dar uma olhada no questionário dos entregadores? Já é outro tema. É... Sim, Manu.